Chamamos agora o senhor Albemerque Moura de Moraes, diretor do Instituto Piauí Solar. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, dizer que é uma satisfação muito grande de estar presente aqui nesse auditório, nessa casa tão importante que é a FIEP, dizer que o Estado do Piauí, só peço para colocarem lá os slides, o Estado do Piauí hoje é um dos estados com o maior número de instalações de sistemas fotovoltaicos, estamos em terceiro lugar no nível de sistemas centralizados, e 17º lugar em sistemas conectados à rede. E a cidade de Teresina, para quem não sabe, o segundo lugar em geração distribuída do país. Tá? Então, até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, a gente estava organizando aqui no Piauí, eu, o professor Marcos, o Oswaldo, a Cristiane, o pessoal do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar, estávamos organizando eventos, no primeiro workshop em Piauí Solar, para tratar de um tema tão incipiente na época, que só tinha sistemas off-grids. Então, hoje em dia, está na bola da vez, como diz, a energia solar está presente aí em muitos lares, e acredito que muitos de vocês já possuem nas suas residências, e temos muitos empresários aí, representados aí pela API Solar, a qual eu gostaria de cumprimentar o Jean, que está à frente da API Solar. Tá? Então, eu gostaria de pedir atenção para vocês, que eu vou falar de um tema que muitas pessoas acabam esquecendo, o aspecto da energia solar aplicada na agricultura. Então, muitas vezes a gente está pensando, pode passar, a gente pensa na energia solar e observa esse crescimento exponencial a que são dados de potência instalada no mundo. E nós estamos chegando aqui, chegamos em 2021 e já vamos ultrapassar a barreira de 1 terawatt de potência instalada. Tá? Então, esse é um número bastante significativo, bastante expressivo. Se vocês observarem, de 2011, 10 anos para cá, quantas vezes não se multiplicou? Então, é cada dia mais comum a quantidade de sistemas que estão sendo instalados no mundo e no Brasil e também aqui no Piauí. Pode passar. Entre os 10 países com mais potência instalada, está em primeiro lugar a China, depois os Estados Unidos, Japão, e aí vocês observem que o Brasil não está entre os 10 ainda. Porém, se vocês observarem, somente no ano de 2021, o Brasil ficou em 5º lugar. Então, significa dizer que nos próximos anos o Brasil vai romper essa barreira e vai chegar aqui entre os 10 países com mais potência instalada em energia solar. E o Piauí, como vocês já sabem, eu mencionei para vocês, está em terceiro lugar com maior potência instalada no Brasil. Pode passar, por gentileza. Do ponto de vista da matriz elétrica brasileira, nós temos aí, somando geração centralizada e geração distribuída, a Associação Brasileira de Energia Solar acabou juntando tanto a centralizada com a distribuída, e hoje nós temos aí em torno de 17 gigawatts, totalizando aí cerca de 8,5% da potência instalada de energia elétrica no Brasil já é de energia solar. Tá? Então, é uma realidade que nem os especialistas da empresa de pesquisa energética conseguiram prever a quantidade e o crescimento exponencial que a energia solar vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Pode passar, por gentileza? E aí, do ponto de vista de 2021, só tínhamos 8 GB de potência instalada, e agora nós já estamos aí na casa de 14 GB de potência instalada, ou seja, em um ano, olha a quantidade de sistemas que foram implantados no Brasil. E aí esse em azul é geração distribuída e em amarelo é geração centralizada, ou seja, grandes usinas. Tá? Pode passar. Do ponto de vista por classe, se eu fatio essa potência por classe, nós vamos encontrar que
cerca de 13,6% são oriundos de sistemas implantados aonde? No meio rural. Tá? E aí é o recorte que eu queria tirar aqui para vocês, que nós vamos falar a partir de agora de energia solar fotovoltaica no meio rural. Pode passar para mim, por gentileza? Então é um tema que em muitos casos a gente nem está na pauta das feiras, dos grandes eventos, tá? Porque ainda é uma temática, né, que muitas vezes está associado só com um pequeno agricultor, mas eu vou mostrar para vocês que cada vez mais esses empreendimentos, tanto para sistemas conectados à rede, quanto sistemas para bombeamento de água, quanto outros tipos de aplicações, eles são cada vez mais em larga escala sendo aproveitados no Brasil e no mundo, e o Piauí não poderia ser diferente. Tá? Então vou mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui é um sistema padrão de bombeamento de água, onde vocês podem observar o gerador fotovoltaico, a motobomba, e aqui não tem, embora seja um sistema off-grid, não tem sistema de armazenamento por bateria. Por quê? Porque o armazenamento é feito por caixa d'água, né, através de energia potencial gravitacional. Pode passar, por gentileza? Pode passar? E aí o diferencial do sistema de bombeamento, que ele tanto pode atender um pequeno produtor, né, lá na comunidade, né, de Simplício Mendes, no interior do Piauí, com uma cisterna e uma pequena placa, né, um pequeno módulo fotovoltaico, quando também pode atender, né, pode passar, um sistema já de maior porte. E esse sistema, por exemplo, foi implantado no município de Oeiras, na Fazenda Esperança que cuida de dependentes químicos. Tá? Então vejam que a energia solar tem um potencial também, não só econômico, mas socioambiental muito grande. Né? Mais à frente eu vou entrar em mais detalhes e falar sobre esse projeto chamado Canindé Solar. Então a energia solar pode atender pequenas demandas, quanto grandes demandas. Então esse caráter mais democrático, né, e modular da energia solar tem esse diferencial que pode atender desde o pequeno produtor até o médio e grandes empreendedores. Pode passar, por gentileza? E aqui alguns exemplos, né, de alguns sistemas, né, que eu tive a oportunidade de visitar. Aqui no município de Afogados da Engazeira, né, um sistema com 2 placas apenas, mas que possibilita a produção de forma melhorada, irrigada, né, e aqui com proteção, né, irrigação por gotejamento, com agricultura de maior precisão e possibilitando melhoria da qualidade de vida dessas populações que muitas vezes estão à margem da sociedade e não têm oportunidade de melhorar de vida por falta de água, por falta de oportunidades. Tá bom? Pode passar? Aqui o exemplo no município de Oeiras, né, um sistema implantado na comunidade Morro do Claro, né, que foi um sistema coordenado pelo professor Laerte Amorim, do IFP de Oeiras, né, que submeteu um projeto na época da FAPEP, conseguiu o recurso, implantou e mudou a realidade dessa comunidade, que passou a produzir não apenas no período de inverno nosso, né, no período de chuva, mas passou a produzir em todo o período, em todo o ano. Por quê? Porque graças ao sol ele permite o bombeamento de água e técnicas de irrigação, né, com economia de água, possibilita a produção, por exemplo, aqui de melancia e melhora a qualidade de vida dessas populações e de renda também dessas populações que vivem no meio rural, no semiárido piauiense. Pode passar, por gentileza? Outros exemplos, né, a energia solar também ela pode ser aplicada para oxigenar a água na piscicultura. Né? Então é uma aplicação que ainda não é muito difundida no Brasil, mas na China vocês já encontram dispositivos como esses, né, já apropriados, já adaptados para oxigenar, né, oxigenar tanques para a piscicultura. Né? E o Piauí, especialmente aqui no município de Nazária, nós temos um potencial muito grande na piscicultura. Então, seriam alternativas aí para a gente alavancar a produção e melhorar a produtividade do homem e da mulher do campo. Pode passar, por gentileza? Outro exemplo interessante que eu gosto de trazer são armadilhas, né? Armadilhas que são utilizadas
para atrair insetos, e aí, ao invés de eu ter que aplicar defensivos, né, eu consigo reduzir o uso desses químicos, desses produtos químicos, para ter uma produção mais orgânica, né? Então, são exemplos aqui na China, onde o uso da energia solar possibilita, por exemplo, não é, a melhoria da produtividade ao eliminar pragas, né? Pode passar, por gentileza. A energia solar também ela pode ser utilizada para eletrificar cercas, né? Então, o custo de você construir cercas é relativamente elevado, e aí eu tenho que utilizar vários fios de arame, né? Então, com um eletrificador como esse, a gente consegue reduzir o número de fios e consegue produzir, né, aí, tanto ovinos, caprinos, né, bovinos, com cerca eletrificada também com energia solar. Pode passar, por gentileza. E aí, voltando uma das maiores tipos de aplicação da energia solar, que são os sistemas conectados à rede, né? Nós temos aqui nas residências, nos comércios, nas indústrias e também no meio rural. É possível e já acontece isso em muitos lugares no Piauí, no Brasil e no mundo. Aqui é um exemplo, né, de uma comunidade lá em São João da Vajota, onde foi implantado pelo programa Vive o Semiárido, com apoio aí do EMATER, um sistema conectado à rede, e uma unidade produtiva de mandioca. Então, vejam, aqui eu tenho equipamentos que precisam de energia elétrica, e o custo dessa energia elétrica muitas vezes inviabiliza a produção. Então, a energia solar está aqui como um parceiro para reduzir os custos aí nessas comunidades. Tá? Vocês podem observar que aqui tem uma leve poeira aí, porque é uma estrada de terra. Então, a questão da capacitação, né, das informações, onde os integradores, né, não é apenas vender a tecnologia, tem que passar também as informações para os usuários, que eles podem também fazer uma manutenção preventiva, uma limpeza desses painéis, porque se não chegar a luz suficiente, vai reduzir a produtividade. Tá? Pode passar. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês, uma nova fronteira da energia solar fotovoltaica, associado aí com a agropecuária, que são os sistemas agrovoltaicos, né? Você integrar numa mesma área sistemas fotovoltaicos com a produção tanto de agrícola quanto também de pequenos animais. Então aqui temos exemplos aqui na França, na Alemanha, em vários países do mundo onde a integração já acontece, né? E não é uma integração qualquer, é uma integração pensada, adequada, onde eu tenho sistemas fotovoltaicos sobre a estrutura, onde ele reduz ali a incidência de raios no local de plantio, né? Ao invés de eu ter um sistema telado, que eu vou ter que comprar um equipamento a mais, o próprio módulo fotovoltaico e as estruturas aí servem aí como pequenas estufas e pode melhorar a produtividade aí do campo. Pode passar, por gentileza. E aqui são exemplos aqui, estruturas aqui na França, estruturas aqui na Alemanha e no Chile. Tá? No Brasil ainda conheço, são poucas unidades que existem no Brasil, tem uma unidade em Pernambuco em estudos, e está aqui, lanço aqui o desafio, né, para que a gente implemente mais unidades agrovoltaicas no Brasil, sendo que nós temos um potencial aí muito grande, né, de aproveitar a mesma área aí de cultivo para também gerar energia elétrica e reduzir os gastos aí no campo. Tá? Um dos grandes gastos para a produção rural é justamente a energia elétrica, né? E a energia solar entra nesse aspecto tanto de sustentabilidade, né, de reduzir gases de efeito estufa, quanto também de economia, de reduzir gastos de energia elétrica e, por conseguinte, investimentos, né? Ele pode investir em outras tecnologias também. Vou mostrar outros exemplos. Pode passar, por gentileza? E aí, alguns exemplos, né, do uso da energia solar no Piauí, em fazendas, em grandes empreendimentos ou pequeno. Né? Isso aqui já é uma notícia já um pouco antiga, né, mas uma das primeiras fazendas no Piauí que utilizaram energia solar lá no município de Sebastião Leal. Pode passar?
Aqui outro exemplo, a primeira vinícola que utilizou energia solar na região sul do país. E aqui um exemplo também, o professor Marcos vai falar logo na sequência sobre usinas flutuantes, né? E aí eu já vou deixar o gancho aqui para ele continuar. A primeira usina solar fotovoltaica do Brasil foi implantada em uma propriedade rural, no município de Cristalina, no Goiás, né? Onde foi utilizado um sistema fotovoltaico flutuante que tem duas finalidades. Primeiro, eu não preciso usar área em solo, né? E segundo, que eu reduzo a evaporação dessa água. Tá? Não vou entrar em detalhes, o professor Marcos vai falar mais sobre isso. Aqui uma outra notícia da Caritas. A Caritas implantou 6 sistemas em cooperativas do Piauí, tá? Há 4 anos atrás, né? Nós da Universidade Federal do Piauí participamos. Inclusive, um trabalho de conclusão de curso saiu aqui dessa iniciativa da Caritas. Pode passar, por gentileza. E aí o futuro, né? O futuro, muitas vezes a gente fala que ainda chegará, mas o futuro já acontece em muitas partes do Brasil e outras partes do mundo, né? Então existe já robô movido a energia solar, que faz todo o processo de plantio, né? Então são tecnologias, né? Depois vocês podem pesquisar, né? O tempo aqui é bem curto, e aí eu não vou mostrar para vocês, mas vocês podem ver depois no YouTube esses robozinhos aqui funcionando. Não são verdadeiras maravilhas tecnológicas que possibilitam a melhoria da produtividade no campo, utilizando ferramentas aí de tecnologias de ponta. E aí, para não se dizer que só acontece isso fora, tem uma notícia aqui de estudantes do Ceará que desenvolveram um dispositivo como esse, né, para melhorar a produção no campo, tá? Pode passar, por gentileza. E aí, para finalizar, alguns projetos que nós participamos aqui no Piauí. Um deles é o projeto Sol e Água no Sertão, né, que em 2011 nós implantamos esse sistema, revitalizando módulos do então PRODEEM. Para quem não sabe, o PRODEEM é o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios, né? Então foi revitalizado esses módulos e permitindo, utilizando o conversor de frequência, bombear água para a agricultura no município de Oeiras. Pode passar? Então aqui tem exemplos aí do processo de implantação, né, no município de Oeiras, e aqui a escola participando de todo o processo, né, a escola Sítio Nacional, a escola rural. Então a gente envolveu os pais, os alunos, para fazer com que a tecnologia fosse melhor apropriada, melhor absorvida. E se você chegar hoje nessa escola, conversar com os alunos, eles sabem explicar o funcionamento de um sistema de energia solar. Tá? Então a gente precisa incorporar essa nova metodologia, esses novos conceitos na vida das pessoas, e isso acontece através da educação. E aqui seu Jacinto produzindo graças à energia solar. Pode passar, por gentileza, estou finalizando. E para finalizar, falar do projeto Canindé Solar, né, que é no município de Santa Rosa, no Piauí. Pode passar. É um projeto de extensão da UFP, coordenado pelo professor Marcos e a coordenação adjunta minha, né, e toda a equipe do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar. Nós implantamos na primeira etapa, graças a uma emenda parlamentar da então senadora Regina Souza, hoje governadora do estado do Piauí, que acreditou nessa ideia, e nós conseguimos implantar 11 sistemas na primeira etapa. Pode passar, em Oeiras, Santa Rosa, Santo Inácio, Bom Jesus, enfim, foram 11 na primeira etapa. Graças a esse projeto ganhamos um prêmio das Nações Unidas e implantamos mais 10 sistemas. Pode passar. Foram, então, 21 sistemas implantados em várias partes do Piauí, desde a região sul, ali próximo de Bom Jesus, município de Currais, até o último que nós implantamos ali no município de Brasileira do Piauí. Pode passar? E aí, para finalizar, eu venho sempre com uma provocação, né? O que é que nós podemos fazer para levar energia solar para quem precisa, né? Estou completando agora meus 20 minutos, já encerro. Então, o que é que a gente pode fazer? Por que é que a gente não pode abraçar causas sociais, tanto instituições como agricultores,
né, e levar energia solar para quem precisa, né? Fiz essa provocação na palestra que eu tive a oportunidade do lançamento desse evento, e aqui faço novamente essa provocação. Vocês, senhores empresários, né, e quem tiver interesse, nos procurem para a gente conversar a respeito de um selo social solar, uma iniciativa da Universidade Federal do Piauí que pretende levar energia solar para quem precisa. Então, nós estamos agora adotando e queremos levar para esse casarão antigo, viu, Jean? Aqui, ó, de 1847, está na história do Piauí, né, um casarão tombado, né, onde temos aqui a comunidade Olho d'Água dos Negros, uma comunidade quilombola, que produzem através de um projeto da Universidade Federal do Piauí, que agora é a Universidade Federal UFDPA, né, em Parnaíba, né, quintais produtivos. Então eles começaram a produzir, mas estão com dificuldade de pagar a conta de luz. É pouco, 650, mas se a gente implantar energia solar, eles podem pagar só a quantidade mínima. Tá? Então fica aí a provocação, pode passar. Muitíssimo obrigado. Fica aí as redes sociais, pode passar. As redes sociais do Instituto Piauí Solar, do Canindé Solar, piauí.solar. E muitíssimo obrigado, ficamos à disposição e vamos junto levar energia solar para quem precisa, tá bom? Muito obrigado, boa tarde.